Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E eu sou Lucila Costa. E hoje eu e a Lu vamos conversar com um cara muito legal, é o Dr. Rodrigo Santiago, pneumologista, e a gente vai falar sobre tabagismo, cigarro eletrônico, narguile e qualquer outra forma de tabagismo. Então solta a vinheta e larga o cigarro eletrônico. Pessoal, o episódio de hoje a gente trouxe um cara muito legal, um colega que eu conheci num grupo de WhatsApp. O WhatsApp não é só coisa do mal, hein, gente? O WhatsApp me fez eu conhecer o Rodrigo. Nós temos um grupo de colegas que a gente discute sobre problemas de saúde em geral, né? A gente dá algumas gargalhadas lá. E um dia o Rodrigo fez um comentário tão legal que eu fui pessoalmente conversar com ele no privado e dali, né, surgiu uma admiração. E vamos deixar o Rodrigo se apresentar, né, Lu? Rodrigo, por favor, se apresente. Quem é Rodrigo? Bom, gente, obrigado mais uma vez pelo convite. Não posso deixar de falar o quão honrado fiquei em primeiro ter esse contato e se transformar em amizade. Agora nessa tabelinha aí que a gente vai fazer entre eles aqui. Bom, para quem não me conhece, Rodrigo Santiago, eu trago esse sotaque caipira paulista, né? Eu sou de Barretos, mas eu fiz faculdade em Marília, na Unimar. Me formei em 2007 e vim para São Paulo, capital, em 2008. Fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de pneumologia na Santa Casa. Tenho título de especialista na minha especialidade, né? Com perdão da redundância. E trabalho em São Paulo desde então. Aqui que foi até o epicentro do Covid, né, no país. Então tivemos tempos sombrios. Agora está tudo muito melhor, basta continuar fazendo o básico, que é principalmente vacinar, né, e foi assim que ele se conheceu, né, Léo, através desse grupo, tentando quebrar tanto de fake news que tanto atrapalhou a nossa população e vem atrapalhando ainda, e cabe a nós tentar ajudar. E nesse caso, não sei se já vamos dar o spoiler do nosso assunto, né, mas também é um grande vilão e que vem confundindo muitas pessoas, algumas por inocência, outras por maldade, que o ser humano é bem complicado, né? Então, estou aqui para falar com vocês, para ajudar a população a saber direitinho sobre o que falaremos. Legal. Lu, de que a gente vai falar, meu amor? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tabagismo. Em geral, vamos falar um pouquinho do tabagismo e tentar falar principalmente para os jovens e para todo mundo que está usando sobre o cigarro eletrônico. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E antes de a gente começar a pauta, eu vou brincar com o Rodrigo. Rodrigo, o comentário que eu mais recebo no meu Instagram é o meu sotaque. Então, não preocupa com o seu. Se você acha o seu caipira, imagina o meu, que é mineiro, que todo mundo, sempre quando eu termino, fala, o sotaque da Lu. Então, estamos juntos. E não, estamos bem juntos mesmo, porque o meu sotaque é muito parecido, né? Norte de São Paulo, Barretos, eu nasci em Ituverava ainda. Eu escapei de ser mineiro por pouco. Minha mãe é de Uberaba. Então vai ser bem familiar aqui também nesse sentido. Ô, Rodrigo, por que você foi para São Paulo, cara? Você foi como pneumologista, você falou assim: eu vou ser pneumologista, então vou para o lugar que mais tem poluição no Brasil. Tem alguma relação? Você foi atrás de fazer residência? O que você foi fazer em São Paulo? Foi a residência mesmo. Na verdade, poluição, se fosse assim, eu ia para Cubatão, né? Mas aí não sairia vivo de lá também. Mas enfim, brincadeiras à parte, não sei como estão as políticas de poluição em Cubatão, espero que sejam melhores nesse sentido. Tem que tomar cuidado com as palavras. Mas é o seguinte, como você falou, eu sou de Barretos, meu pai também é pneumologista em Barretos, eu fiz faculdade em Marília. Assim, quanto à faculdade, quanto à residência, a gente acaba sendo um cigano, né? A gente vai para onde a gente consegue passar. Eu até passei na época no hospital de base em Rio Preto, que, poxa, Rio Preto é do lado de Barretos e pertinho também de Marília, onde a minha namorada, hoje minha esposa, na época minha namorada morava, e seria muito mais fácil a minha vida, né? Uma baita de uma universidade, né, do hospital de base e tudo. Só que, poxa, não dá para falar não para Santa Casa, né? Santa Casa de São Paulo. Então, um aprendizado gigantesco. E eu sofri muito no começo. Eu sempre falei, nunca ia morar em São Paulo de jeito nenhum, porque esse sotaque caipira não é só o sotaque. Eu vivo uma vida de caipira, gosto de fazer churrasco, gosto de ver meu time, gosto de ver filme. E São Paulo é meio complicado. Trabalhar em São Paulo, correndo muito. Então, eu montei minha vida em São Paulo
para trabalhar perto de onde eu moro. Claro, no começo não foi fácil isso, no começo eu rodava a cidade inteira, mas hoje em dia eu moro a 1 quilômetro do meu consultório, que é em frente ao hospital, que é onde eu passo visita às vezes, né? Então, para sair para o restante da cidade, mais para passear, mais para lazer mesmo, né? Então foi nesse sentido, vim fazer residência na Santa Casa e cá estamos. Legal. Nós já passamos por isso, né? São Paulo era uma cidade que eu sempre falei que eu nunca moraria, e caí de paraquedas em São Paulo e a gente apaixonou, né, Léo? A gente adora e agora a gente não tem vontade nem de voltar para Minas. Exato. São Paulo tem um imã, né? A cidade de São Paulo tem um imã meio maluco, né? Você começa meio estranho, meio que você não gosta, de repente você começa a defender a cidade igual se fosse sua, né? Ela tem, acho que São Paulo, para todos os paulistanos que estão aqui no podcast, né? Ou para quem tem algum tipo de preconceito, porque eu tinha. Também. Não é? São Paulo tem um imã que te faz gostar dela. Então, hoje eu e a Lu estamos residindo fora da cidade de São Paulo, mas São Paulo tem um imã econômico, cultural, gastronômico, né? Muito gostoso. Toda vez que eu e a Lu a gente desce para São Paulo, eu falo, putz, cara, que saudade que eu estava daqui. Eu gosto bastante ainda, com todas as loucuras que a cidade tem, né? Lu, deixa eu perguntar uma coisa para o Rodrigo, para todo mundo entender. Quando que alguém vai num pneumologista, Rodrigo? Qual que é o paciente típico do pneumologista? Tem hora que eu me confundo um pouquinho assim, quanto que eu vou no otorrino, quanto que eu vou no pneumo, quanto que eu vou no clínico? Quem que é o paciente clássico? Fala assim, agora eu tenho que ir no pneumologista, o que que eu estou sofrendo? Só para a gente entender, porque as especialidades têm um pouco de um overlapzinho, né? Eu tenho essa curiosidade Sim. de saber de você. Antes eu vou até tergiversar um pouquinho nessa pergunta sua. Às vezes eu também dou aula para colegas, né? E explicando quando encaminhar mesmo, quando tem que começar a pensar em mandar para o pneumo. E puxar um pouquinho de sardinha para minha especialidade, um pouquinho de choramingada, né? Tudo bem que com o Covid, além da infectologia, claro, mas a pneumologia entrou muito em evidência. Que bom, Claro. porque estava demorando para isso acontecer. Se você for pensar, sua pergunta é extremamente pertinente, Léo, porque assim, a pessoa tem asma, ela fala, vou procurar o alergologista. A pessoa está com tosse, ela vai no otorrino. A pessoa está com tuberculose, ela vai no infecto. Lembrando que Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Tisiologia estuda tuberculose. Nós tratamos, somos especialistas nisso, mas vai no infecto. A pessoa está com falta de ar, vai no cardio. A pessoa está com sintomas gripais, vai no PS. Ela nunca vai no pneumo. É um grande problema, tanto porque realmente é uma especialidade que não tem tanto especialista assim, é só ver também por título, né? Quanto por conta de todo mundo mexer, todo mundo colocar a mão. E infelizmente, gente, uma coisa que eu falo na parte da medicina infelizmente, isso é felizmente, né? A medicina evoluiu muito a ponto da gente aumentar a nossa qualidade de vida, aumentar o nosso tempo de vida, expectativa de vida. Eu costumo falar, fazendo uma brincadeirinha aqui, o doutor Arquibaldo, do CRM 3000, ele era aquele médico que fazia o parto e que ele era o pediatra da criança, e ele fazia cirurgia de apêndice, depois ele continuava sendo ginecologista, ele fazia tudo. Todo o meu respeito para esse médico. Né, numa época que a gente não tinha muita coisa. Mas as pessoas morriam com 60 anos de idade. Não é? Então, a gente tem que saber que é importante demais dar essa ênfase às especialidades. Né? Então, o pneumologista vai ser o melhor médico para cuidar da asma da pessoa. O pneumologista vai ser o melhor médico para cuidar do DPOC, que a gente vai falar um pouco adiante, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa sopa de letrinhas, né? Doença dos pulmões, claro. Crônica, porque são décadas de tabagismo, né? Em 80% das vezes é ligada a tabagismo. E obstrutiva, porque obstrui os brônquios, dificulta a passagem de ar, da tosse, da falta de ar, muito conhecido como enfisema pulmonar. Né? O pneumologista, quem vai cuidar de fibrose pulmonar, que muitas vezes é confundido tive 10 pneumonias, doutor, toda vez que eu vou no PS tem uma alteração, tem uma mancha no meu pulmão, e eu tenho tosse e tal, e fica tomando um monte de antibióticos sem necessidade, porque às vezes tem uma doença crônica e que não foi bem investigada, não foi diagnosticada. O pneumologista vai cuidar de todo tipo de infecção de trato respiratório, seja alto, seja baixo, né? Tosse, falta de ar, a gente sempre fala que não é normal ter falta de ar. O normal é você ter o fôlego bom, fazer tudo o que você quiser, né? E trazer um pouquinho essa parte, o asmático, por exemplo, é uma pessoa que se acostuma a ficar mais ou menos. Ele parar de ter crise, ele já está satisfeito. Não quero isso, porque no Brasil a gente tem apenas 12% do paciente totalmente controlado da asma.
São alguns absurdos que a gente precisa trazer luz a esses assuntos realmente e mostrar, tenha um pneumologista para tirar essas dúvidas, para fazer o tratamento mais adequado. O tratamento que se fazia nos anos 80, nos anos 90, não é o que se faz hoje para asma, pessoal. Né? Para o DPOC, fibrose pulmonar não tinha tratamento até 10 anos atrás. Né? Então, tudo isso a gente precisa realmente trazer e como eu falei, dar luz ao assunto para que as pessoas realmente se cuidem e fiquem bem. Né? Então, o pneumologista cuida de todo e qualquer tipo de problema respiratório que a pessoa vir apresentar. Né? Algumas áreas são um pouquinho mais específicas, são um pouquinho mais complexas, mas o pneumologista vai conseguir ajudar nesse sentido de não ficar tudo é pneumonia, tudo é insuficiência cardíaca, tudo é infarto, e fica fazendo um monte de exame, às vezes fazendo uma investigação dos pulmões, consegue saber direitinho o que tem e tratar corretamente. Rodrigo, e você tem uma noção de quantos % dos seus pacientes são fumantes? É difícil falar em porcentagem dos meus pacientes fumantes, tá? Porque vou até esquecer um pouquinho esses 2 anos de Covid, né? Que a gente ficou com a agenda praticamente lotada de Covid. Vamos passar batida essa parte, né? Vamos falar hoje. Temos sim alguns pacientes com Covid que nos procuram, mas ficou algo mais comum para qualquer tipo de infecção, gripe, resfriado. Mas eu atendo a partir de 10 anos, eu não atendo mais novo que isso, mas a gente tem muita asma também, né? Hoje mesmo eu peguei um paciente com fibrose pulmonar e ele nunca foi fumante na vida. Né? Fibrose pulmonar tem muita relação com tabagismo também, não associação direta como DPOC, mas tem alguma relação, mas tem vários que não tem. Eu posso te falar dos meus pacientes DPOC, é a média que a gente vê no geral, no Brasil, no mundo. 80% dos casos de DPOC, o famoso enfisema pulmonar, está ligado a tabagismo. Na maioria das vezes ativo, e temos também o tabagismo passivo, que é aquela pessoa que nunca fumou, mas conviveu a vida inteira com quem fuma. A gente pega muito hoje em dia uma senhorinha de mais idade, que nunca pôs um cigarro na vida, mas dormia do lado do marido que fumava na cama. E convenhamos, eram outros tempos, não tem nem como eu querer falar mal do senhorzinho, que de repente já está até morto por conta disso também, né? Mas essa senhora nunca pôs um cigarro na vida e tem DPOC, né? Então, 80% está ligado ao cigarro, né? Seja passivo, seja ativo, e os outros 20% aí é queima de biomassa, aquele fogão a lenha, daquela mesma senhorinha que faz uma comida gostosa do fogão a lenha, mas faz um mal danado para os pulmões. Poluição, eu já tenho alguns pacientes que nunca fumaram e não tem histórico de asma e evoluindo com DPOC. Um é dono de banca de jornal aqui em São Paulo e outro é taxista. Então dá para entender bem essa exposição à poluição. Mas, óbvio, é menor essa quantidade, né? Se trata apenas de 20% nesse caso. Lulu, posso dar um dado agora? Eu fico entrando com dado. Né? Hoje a gente achou um artigo, Rodrigo, talvez você conheça. Ele foi publicado na JAMA Internal Medicine em 2018. O título do artigo é assim, ó, Associação de cigarro, outros tipos de fontes de fumaça, né, cigarro, charuto, etc., com mortalidade na população dos Estados Unidos. Cara, esse artigo é muito legal. Legal não, né? Porque só tem morto aqui nesse estudo. Eles acompanharam 357 mil pessoas de 85 a 2011, quer dizer, fizeram um acompanhamento longo desses caras. Obviamente, nesse período morreram pessoas e eles olharam as causas de morte. Aí eu vou no primeiro número, é o último número que eu vou usar hoje no podcast, mas vai ser o primeiro porque você falou. O hazard ratio, que é a chance desse cara morrer de doença pulmonar obstrutiva crônica comparado com quem não fuma, é 766 vezes. É um hazard ratio de 7,66. É o maior de todos. De todas as causas de morte que podem ser atribuídas ao tabagismo, aí eu estou botando todo no mesmo, né, no mesmo guarda-chuva, eu achava que tinha mais relação com câncer, com outras coisas, mas é com DPOC. Um hazard ratio de 7,66 e o intervalo de confiança pode chegar a 9,64. Quer dizer, pode ser 1000 vezes maior. É um negócio escandalosamente... É engraçado, né, Lu? Quando a gente dá aula de causalidade, a gente fala que estudos de corte... Tem que tomar muito cuidado para falar de causalidade, mas quando você vê um hazard ratio de 7,66... se isso aqui não for causalidade, fica difícil a gente não ter causalidade numa magnitude de associação tão vigorosa, né, tão violenta. Então, até porque estudo de causalidade para tabagismo é muito difícil fazer, né? Porque chega a ser até antiético expor as pessoas, que o melhor delineamento para fazer causalidade é o estudo controlado, aleatorizado, e é como você vai
aleatorizar pessoas para fumar e não fumar, né? Então fica até complicado de falar diretamente em causa, mas igual o Léo falou, com números tão grandes, né, e tão fortes igual esse, querendo ou não, você toma uma decisão, uma relação grande de causa sem ter um estudo preciso para isso. Luluzinha, o artigo ele é open access, eu vou pedir o pessoal da nossa produção para colocar no link da descrição do vídeo para quem quiser ler, né? Porque são dados normativos dos Estados Unidos, um acompanhamento, né, de 1985 a 2011, muita gente. Claro que teve gente que morreu que não tem nada a ver com cigarro, mas na hora que você compara os tabagistas e os não tabagistas, para DPOC é assustadoramente alto. Para nós que não somos da área, eu ia chutar que era câncer, a maior causa de morte, e não é. Depois eu vou, de acordo com o que o Rodrigo for falando as doenças, eu vou pegando os números aqui, tá bom? Não, isso é até puxando um gancho, câncer também, né? Câncer de pulmão, principalmente. Claro que tabagismo pode levar a aumentar a chance de qualquer tipo de câncer, mas de pulmão é relacionado a coisa de 90%. Lembrando que o câncer de pulmão é o que mais mata e mais rápido, na frente do segundo e do terceiro juntos, tá? Temos uma relação íntima também com causa de morte cardiovascular, né? A primeira causa de morte no mundo é infarto, a segunda é derrame cerebral, o cigarro está associado a isso. E o DPOC também, né? Quando o nosso paciente DPOC ele não morre por uma exacerbação, ele vai morrer de causas cardíacas. Por isso que a gente pega tanto no pé dos colegas cardiologistas. Eu brinco muito nas minhas aulas quando eu falo o seguinte, o paciente foi procurar o cardio, ele não foi procurar o pneumo. E muitas vezes o colega cardio viu que está com um maço de cigarro no bolso, hoje com máscara é mais difícil, mas vê que tem aquele bigode de nicotina amarelado, aquela voz de Nair Belo, quem não lembra da saudosa Nair Belo, e não pede uma espirometria, uma prova de função pulmonar, e esse paciente é todo estratificado para isquemia miocárdica, fazer até um CAT, que é um exame mais invasivo, e não tem uma tomografia para avaliar aprisionamento aéreo, broncopatia inflamatória, porque no raio-x não vai ficar achando muita coisa de DPOC, e muito menos exame de soprar, que é uma espirometria, né? Então, olha o tanto que isso é ligado também, né, com as próprias causas de morte cardiovascular, né? E essa ligação íntima. Esses dados que você falou dos últimos 30 anos, né, do JAMA, depois eu também posso mandar para vocês, um artigo ficou muito legal, do Pereira e Rutia, do Jornal Brasileiro de Pneumo, tô aqui, vou ler de 2021. Nos últimos 30 anos, mais de 200 milhões de mortes causadas pelo uso do tabaco, com custos econômicos ultrapassando $1 trilhão, tá? E aí que tá, em 2019, mais de 1 bilhão de tabagistas, com mais ou menos 8 milhões de mortes causadas pelo tabaco. E você entra, morte por DPOC, por infarto, por derrame, por câncer, né? Então é algo, assim, estratosférico, se a gente for falar de número, tá? É um grande vilão, que lá atrás não se sabia que era vilão, era bonito. Pega Humphrey Bogart, pega Casablanca, pega James Dean, era bonito. Hoje a gente sabe que não cabe mais, né? Só que tem outras coisas aí. Mas é legal você falar isso de bonito, né, Rodrigo? A idade que eu tenho, né, não tenho vergonha nenhuma de falar, mas eu lembro que quando eu era adolescente ali, né, jovem, lá com os 20 anos, era chique uma mulher fumar. Era bonito fumar. Então, eu lembro, assim, de várias colegas que fumavam, e eu até já experimentei, fumei 1, 2 anos. O Léo tem mania de falar que me salvou, né? Que depois que eu comecei a namorar com ele, eu nunca mais fumei um cigarro. Um brinde ao Léo. A gente achava bonito fumar. E hoje é muito engraçado, assim, se passaram-se mais de 20 anos e essa beleza não é mais belo mais, né? Hoje as pessoas falam assim, é antissocial, os restaurantes não te permitem fumar lá dentro, você tem que ficar sozinho lá fora para fumar, o cheiro é ruim, não é bonito mais uma mulher, eu tô falando de mim, né? Não é bonito mais o cigarro igual era antes, né? Igual você mencionou, os filmes antigamente, né? A mocinha e o rapaz estavam sempre lá no cigarro, as Fórmulas 1, né? Tinha propaganda de cigarro o tempo todo. Até pouco tempo atrás, né? Até pouco tempo atrás, Fórmula 1 tinha carro de Marlboro, essas coisas todas. E a campanha, né? Eu vou falando até na campanha nacional, que foi forte para o antitabagismo em si, você vê que deu uma mudança mesmo de pensamento, né? De comportamento, que hoje você vê muito, não muito pouco, mas você vê menos pessoas fumando do que comparando nos anos 90. Quando eu era adolescente, né? Não, isso é muito legal, porque é o seguinte,
mostra a gente que tem tantos problemas com o nosso país, com as mazelas do nosso país, né? Um país de dimensões continentais, como pode ter tanta gente milionária e genial e tanta gente pobre, paupérrima e analfabeta, né? É complicado realmente, né? Um país do nosso tamanho, a gente vai ter muita disparidade em muitas coisas, mas funcionam muito bem as políticas públicas de saúde nesse sentido, né? A gente tem algumas coisas no Brasil que são exemplo, né? Por exemplo, tratamento de AIDS, de HIV, né? O próprio tratamento de tuberculose e como fazer o diagnóstico disso, isso é gratuito, pessoal, né? Se a gente for olhar, o nosso PNI, né? Programa Nacional de Imunização, que hoje em dia está ainda apanhando um pouquinho, a gente não quer entrar, pelo amor de Deus, em foco político aqui, mas a PNI no Brasil sempre foi sensacional. Se a gente tivesse, não é? Se a gente tivesse as vacinas mais rápido no primeiro semestre do ano passado, a Gama, a P1 teria passado assim, ó, rapidinho, porque foi tendo disponibilidade, o povo foi se vacinando, né? Então, tem muita coisa legal. E, voltando ao foco de hoje, ao autor principal de hoje, que é o tabagismo, os programas de políticas de saúde nesse sentido de antitabagismo foram sensacionais, tá? Você estava falando bem, Léo, até pouco tempo atrás, realmente, vamos lembrar do nosso maior ídolo, Ayrton Senna, ele andava com a McLaren dele, era Marlboro, quando foi para Williams era Hotmans, né? Quando teve na Lotus era John Player, né? Vamos lembrar dos. Eu gosto muito de música, não sei se vocês gostam, os principais festivais, né? Hollywood Rock, Free, né? Tudo isso, né? Carlton, Baixos Teores, tinha aquele de jazz, de blues, né? Tudo era. Rodrigo, isso era tão louco que era meio implícito. Olha, eu não lembrava do Hollywood Rock, é isso mesmo, cara. Eram os melhores festivais. É aquele marketing intencional, mas que ele passa despercebido, né? Aquela coisa, não sei se a gente pode falar muito. A marca está o tempo inteiro falando do produto, né? E a gente nem aquela coisa que a gente cresceu vendo a Coca-Cola aparecer uma vez no filme, então pronto, dá vontade de beber uma Coca-Cola. E o cigarro era isso. A gente está falando, falei de Casablanca, falei de James Dean, vamos falar Sharon Stone no Instinto Selvagem, é década de 90. É década de 90. Sabe quando? Eu sou de 82, então a gente tem tudo mais ou menos a mesma idade. Então, sabe quando começou-se a verificar o tanto que isso fazia mal? Eu vou falar mais uma vez de cinema. A gente tinha falado até um pouquinho agora, pouco. O Informante. Pessoal, assistam. O melhor ator da história, com o Al Pacino, com o Russell Crowe, que também dispensa comentários, oscarizado, do Michael Mann. Eu estava até vendo aqui de quando foi lançado. Foi lançado em 99 e 2000. Aquele programa famosíssimo, 60 Minutos, da CBS lá dos Estados Unidos, né? E eles acharam um executivo, então executivo da indústria do tabaco, né? Philip Morris e tal, mostrando que tinha nicotina e a nicotina causava dependência química. Sabe quando foi essa entrevista? 1994. Gente, foi anteontem. Foi. Né? Então, até 94... Claro, a maioria dos médicos, a pessoal da área da saúde que não era vendido, que tem vendido tudo quanto é lugar, infelizmente, a maioria do pessoal da equipe da área de saúde sabia que fazia mal, mas não dava para você ficar brigando e batendo em grandões como a indústria tabágica, né? Em 94 explode isso. Então, começa a parar essa questão da Fórmula 1, os festivais, nos filmes. Pode perceber que hoje em dia os filmes, quem fuma, ou é algum filme... climatizado em décadas anteriores, né? Ou vilão. Eles colocam vilões para fumar. Tá entendendo? Quer um exemplo, então, Rodrigo? Acabei de ver a última temporada do Narcos, que é dessa época, que pega desde lá, né? Que ele vai pegando as outras, o Narcos México. Galera, quem tem que assistir, é um baita de um seriado legal na Netflix. É assustador. Os traficantes de droga, eles não cheiram cocaína, eles não usam a própria droga, mas eles fumam, mas é todo mundo no filme. Não tem um ator que não fuma. E o momento é nos anos 80, 90. Eu tô vendo a série The Offer, do Poderoso Chefão, de quando foi feito e toda a dificuldade foi para fazer os filmes. E também é assustador. É muito cigarro, né? Por quê? Não se sabia tanto que fazia mal. E depois, se você falar, faz mal, mas a nicotina já tá agindo, meu amigo. É muito mais complicado, né? A série que eu tô vendo, graças a Deus, não tem cigarro. Tô vendo Carrossel no momento, então... Esse não tem. Mas o Chaves tem. Falando de série aí. Chaves tem.
Vamos lembrar do Chaves? É verdade. O professor Girafales fumava o charuto dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Madruga fumava, né? É. E eu tô Tava falando com o cigarrinho pendurado o tempo todo. Né? Eu ganhei esse charuto, né? Aqui, Rodrigo. Quando a Bela nasceu, eu nem tirei daqui, o Beto, que me deu meu A Bela deu pro Léo até hoje. Ele falou, um charuto pra gente fumar. Eu falei, obrigado. Aí agora eu boto aqui de enfeite aqui. Mas é um belo enfeite. Ele paradinho ali, sem estar aceso, é maravilhoso. Então, isso entra essa mudança de mentalidade, né? E conseguir. No Brasil foi muito exemplo. Você estava falando muito bem, Lu, de como hoje em dia é difícil, diferente. Eu vou usar uma palavra: marginalizado. Hoje o cigarro é marginalizado. Você fica à margem da sociedade. Você tem que sair do ambiente que está todo mundo para ir fumar longe de todo mundo, né? Para justamente, lembra quando ia para balada, a mulher odiava, chegava com o cabelo cheirando cigarro, aquele cheiro horroroso e tal. Hoje em dia nem tem mais esse problema, né? E até os vapes, que daqui a pouco a gente vai falar de cigarro eletrônico, né? Eles têm mais essa coisa para poder escapar, né? Porque o cheiro geralmente ou é mais agradável por conta das essências, ou é inodoro, ou não tem cheiro nenhum, né? Então é uma coisa a mais para enganar nós pais, né? Para a gente ficar bem esperto nesse sentido. Então a gente conseguindo mudar a mentalidade das pessoas, elas começaram a ver para lá. Não faz graça nenhuma, não faz agrado nenhum, mata pra caramba, começou a se dificultar a venda, o imposto, você pega um cigarro, você tem todas aquelas fotos assustadoras, informações, claro que diminui, né? Então, hoje a gente tem uma população, se você for olhar, a molecada de 20 anos, é muito raro você pegar jovens de 20 anos fumando cigarro. Eu pego mais da classe social mais baixa, que de repente não tem facilidade de conseguir os cigarros eletrônicos, tá? Porque são um pouco mais caros, mas a maioria das vezes é difícil você encontrar molecadinho de 20 até 23 anos hoje em dia fumando cigarro. Porque não tem mais aquele atrativo que tinha antes. Ô, Rodrigo, a declaração que eu tenho que fazer de público aqui. Quem me conhece há mais tempo, cara, eu sou um liberal quase na definição extrema. Mas eu tenho hora que eu me acho um pouco um social liberal, assim. Então, por exemplo, e vou explicar por quê. A gente sabe o que faz mal para a gente. Muitas coisas a gente sabe que faz mal. E talvez a gente pode bater um papinho rápido sobre isso. Comportamento é difícil de mudar. Além do vício, que o cigarro ele causa vício na definição literal dela, uma vez fumante e viciado, é muito difícil sair fora daquilo. E a porta de entrada é fácil, basta você começar a fumar. Então não é caro comprar um cigarro. Não. Mas eu não gosto quando o Estado diz o que eu devo fazer, mas nesses casos de política pública de saúde, eu sou radicalmente a favor. Porque o cigarro, aí você deu uma definição muito boa, ele marginalizou o fumante. Você não é bem-vindo na minha casa, se você no meu prédio. Né, Lu? Quando no nosso prédio a gente morava em São Paulo, não podia fumar na área comum. Tinha que ir lá na rua. Parente nosso, amigo nosso que fumava, ele tinha que sair do prédio, ir para a rua, sob risco de ser assaltado na rua, para ele abastecer o vício dele. E isso foi simplesmente fantástico. O Brasil já estava nessa campanha há uns 10 anos, eu e a Lu, a gente já tinha voltado para o Brasil, né, Lu? A gente foi para a Espanha e nós fomos comer uma paella, Rodrigo, num restaurante sensacional em Madrid. Quando a gente entrou, não dava para comer. Todo mundo fumava. Como é tão ruim almoçar com cheiro de cigarro. A gente tinha esquecido disso. Exato. A gente tinha esquecido, né, Lu? Ô, Lu, eu não sei se você vai lembrar disso. A moça falou assim, daqui a um mês vai proibir. Então, aí a galera tava fumando mesmo, sabe? Tipo assim, vai proibir, então nós vamos meter a porrada. No aeroporto de Madrid tinha uns aquários, que os caras ficavam fumando lá dentro, num quartinho de vidro. E era bizarro. E para nós, que já estávamos no Brasil com uma política de saúde mais avançada nisso, ver aquela memória de infância, de avião, com gente metade fumando, metade não... Foi muito curioso viver de novo isso, né, Lu? Porque a gente já estava fora. Não mais. A gente sentou, eu tenho rinite alérgica, eu ficava toda hora coçando o nariz, eu falei, tá insuportável o cheiro. A gente não se, eu sou apaixonada com paella, eu não senti o gosto da mesma forma. E aí a gente começou a procurar restaurantes que já proibiam cigarro, lembra disso, Léo? E como era difícil, porque os lugares mais badalados ainda permitiam o cigarro, até por causa do turismo e tal.
E é engraçado reviver quando você já parou e você vê assim, olha que legal uma atitude de saúde pública, né? Você lembra que tinha um cartazinho, Lu? Tinha alguns que tinham um cartazinho, tipo assim, olha, aqui é um restaurante que não entra fumante, mas era uma decisão do dono. E isso, em termos de política de saúde, é meio loucura, né, cara? E eu achei que foi assim, foi uma baita de uma alteração que a legislação fez. O país provavelmente perdeu dinheiro com imposto fazendo isso, e por outro lado, ele economizou vidas e um monte de outra coisa na outra Eu ponta. falei dos gastos, né, com saúde pública. Então, assim, nesses momentos, pessoal, eu acho que é muito importante, assim, a gente apoiar decisões de saúde coletiva em que os interesses da população estão acima do interesse do indivíduo, né? Na pandemia a gente... Que assunto atual isso, né, Léo? Que assunto atual isso, né? Eu juro que na minha cabeça quando você não passando se isso. vacina, né? A sua máscara e por aí vai, né? Tem que ficar com o filho em casa porque ele está doente, né? Com uma infecção, não manda para a escola, não, senão vai infectar todo mundo. Então, assim, a gente esquece disso. A gente esquece disso. E eu concordo, Rodrigo. O Rodrigo foi nos 4 lugares que eu comentei esses dias. Para mim, as melhores coisas que o sistema de saúde brasileiro tem as campanhas de HIV, as reduções de tabagismo, vacina, tuberculose, cara. Eu acho que são modelos que você não pode pôr a mão, cara. Só pode, dali tem que melhorar e vir buscar outras doenças. E servir de exemplo para o mundo. Que servir de exemplo para o mundo, né? Então, assim, acho que ajudou pra caramba. Ô, Rodrigão, faz tem mais alguma coisa, Lu, pra gente falar do histórico do tabagismo que a gente lembra? O que Eu tem tenho em dentro do cima disso cigarro? aí. Se você me deixar aqui falar essa parte, olha só. Claro. O que a gente conseguiu de números é de sorrir. No Brasil, em 1990, a gente tinha prevalência de jovem fumante, jovem de 15 a 24 anos, 27,5%. Pega molecada de 15 a 24 anos, 1/3 fumava. Em 1990. É muita coisa. É muita coisa. Em 2019, caiu para 7%. Olha que maravilha. É de arrepiar, né, gente? É legal pra caramba. É de arrepiar, sim. Extrapolando para a população adulta, aí você tinha coisa de 34%, caiu para 11%. É muito, muito bom isso. Não tem número no mundo tão bom quanto no Brasil. Tá? E aí, volto a dizer, são os festivais de música que você vai arrumar outro nome, são os patrocínios que você vai arrumar outro patrocínio. Pô, tinha um patrocinador de time de futebol de cigarro, sabe? Umas coisas assim, não tem cabimento, né? Mas não se sabia, ou se fingia que não sabia, né? E aí, entrando nessa questão de... Olha a beleza da ciência, né, Rodrigo? Na hora que sai um monte de estudo mostrando, agora a gente tem clareza que a gente sabe. Fica feio falar que a gente não sabe agora, né? Exato, é feio falar que não sabe. É negacionismo falar que não sabe, né? Só que na definição literal. Literal. E a partir do momento que você está causando risco apenas para você, ok. Mas se você não usar um cinto de segurança, você não está causando risco apenas para você, porque você tem chance de bater o carro, você atravessar o carro, fazer mais algum problema, você pode matar outras vidas, né? Ceifar outras vidas, né? Vacina, você vacinando, não vou nem falar do Covid, que a gente sabe que nessa questão de vacinação, quanto a transmissibilidade da Ômicron está um pouco mais complexo, né? Não está segurando tanta transmissão, mas é óbvio que está diminuindo morte, não tem como trazer um pouquinho esse assunto, mas no geral, vacinação é para quê? Você consegue diminuir, se não erradicar muitas das doenças. E a gente está tendo que voltar a falar para a população vacinar contra sarampo, contra coqueluche. É um absurdo, isso tinha que estar muito bem estabelecido, pré-definido. Então a gente tem que ficar em cima desse tipo de coisa. Estava falando de cigarro, né? Quando eu também fui para Paris, depois eu fui para Espanha, nossa, falando, não, eu gosto de sentar fora, ver o ambiente e tal. Área externa é área de fumante, é horrível. É horrível. É horrível, então você não consegue aproveitar, né? E além da questão de perder um pouco também o paladar, você se sente tão incomodado que você não tem nenhum prazer de estar num lugar, porque você fica incomodado. Isso é emocional, psicológico, e realmente existe, né? E aí você vê, na Europa, fuma-se muito mais do que aqui.
é bem claro e límpido isso aí. Teve na época, eu vou citar o nome de um político muito famoso do nosso país, e que não tem como não ficar falando muito de política não, mas eu nunca concordei com 99% do que ele falou, mas ele deu uma jantada num grande repórter na época do Roda Viva, o senhor Paulo Maluf, e foi quando, você lembra dessa? É uma cena muito clássica, quem quiser pode jogar no YouTube que vai ter essa entrevista, quando ele proibiu de fumar em ambientes fechados, inclusive em restaurante. E aí os jornalistas querendo bater no Maluf. Gente, tem tanto motivo para bater no Maluf, vai bater por causa disso? Passaram vergonha. Na época já foi esquisito, hoje você olha e fala, meu Deus, não tem como apagar, internet não tem Reorex, né? Não tem corretivo, o que ficou, ficou. E foi uma política pública, né? Você falou de liberalismo, também nesse sentido a gente também é muito parecido também, Léo. Eu sou muito a favor da liberdade e tal, até o momento que atrapalha do outro e até o momento que você não está sabendo. E até o momento que você não está explicando realmente o real malefício que essa pessoa pode ter. Então, além da questão da vacina, que é uma coisa muito clássica, você pode até não obrigar todo mundo a tomar vacina, mas você poda essa pessoa de conseguir ir a alguns lugares, né? O passaporte vacinal, por exemplo, isso serve para qualquer vacina, tá bom? Deixar bem claro, né? Agora, por exemplo, o Kim Kataguiri tinha feito um projeto para tentar liberar os vapes, os cigarros eletrônicos. Poxa, eu não tenho muito o que falar da atuação parlamentar dele, que eu acho ele muito exemplar em muitos aspectos, em economia de gastos e muitos projetos que eu costumo concordar. Quando a gente viu isso, falou, meu Deus, ele não sabe o que ele está falando. Mas pela liberdade. Tá... Peraí, que liberdade é essa? Liberdade das pessoas consumirem uma droga que é extremamente viciante, que causa uma dependência, a ponto do Keith Richards, o dinossauro do rock dos Rolling Stones, falou que foi mais difícil para ele parar de fumar do que ele parar de usar heroína. A nicotina é complicadíssima, só que se a gente não passa essa informação real para o jovem, se a gente não passa essa informação real para os pais dos jovens, eles vão achar que tá tudo bem, essa aí é um cigarro que não faz mal, é só vapor, nem tá cheirando, nem tá me incomodando. Isso é conversa, vamos ver quanto tempo vai demorar para fazer mal. Aí a gente já vai tendo estudos curtos, já mostrando todos os malefícios, e vai esperar então seu filho ficar dependente disso? Claro. E aí joga fora tudo que foi feito, né, Rodrigo? Porque assim, a gente está falando de um histórico que nós vivemos quando eram jovens, e agora de ver, né? Eu me considero jovem ainda essa mudança, e agora a gente está vendo de novo tentar forçar uma nova forma de fumar, uma forma cool, voltando a ser bonito, voltando a ser legal, voltando a ser social, né? E de novo, a gente vai estabelecer um outro vício, aumentar a doença dos jovens que serão futuros adultos. E para que serviu toda essa campanha, né? É um retrocesso. É um retrocesso. É jogar tudo no lixo mesmo, você falou bem. E pô, é desanimador, né? Foi tão difícil, a gente conseguiu tanta coisa. E ele chega mais perigoso, tá? Quando me perguntam, a gente ainda não sabe o tempo que os cigarros eletrônicos ou os vapes, né? Eles vão causar o DPOC. Mas que vai causar DPOC? Vai. A gente já tem estudos demonstrando que em pouco tempo de uso, você já tem aumentar a chance de inflamação, processo infeccioso, com redução da imunomodulação, aumento dos marcadores inflamatórios. Isso tudo eu não estou inventando, tudo tem estudo. E quem quiser depois, a gente pode passar todos os estudos que a gente tem aqui também. Eu não estou falando por mim, Rodrigo Santiago, eu estou falando aqui como Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, ERS, que é a Sociedade Europeia de Pneumologia, ATS, a Sociedade Americana. A gente já ia, antes do Covid estourar, para os congressos americanos e europeus, e já tinha muita gente falando isso, porque estourou primeiro lá. Né? A gente tem essa chance de, entre aspas, ter atrasado um pouquinho aqui, e para não deixar isso tudo atrapalhar. Então a gente está falando como um profissional muito preocupado em ver essa molecadinha, de repente, ter uma doença em menos tempo do que teria do cigarro. Tem gente que está ouvindo a gente e sabe, cigarro eletrônico, mas o que realmente é? Eles são todos iguais? O que tem lá dentro? O que é um vape? Eu não sei o que é. O que é o fumar o pendrive? É apaixonante. Você pega um dispositivo que pode ser do tamanho de uma caneta, ou o pessoal gosta de falar pendrive, porque tem uns que tem forma de pendrive. Alguns são maiorzinhos, tem touch, tem botão, tem luzinha. Outros são discretos. Escolha o tipo que você quiser, né? E a fumaça, eles gostam de brigar com a gente, com nós médicos, falando que não é fumaça, é vapor.
porque é vapor d'água e tal, não tem o alcatrão, não tem o monóxido de carbono, então não é tão irritante, não incomoda tanto o cheiro, e pensava-se que não faria tão mal assim, né? Eu até vou dar o benefício da dúvida para quem inventou isso lá atrás, foram os chineses, tentando de repente arrumar uma alternativa ao tabagismo convencional, que não fizesse tão mal. Vou até dar o benefício da dúvida que realmente não queriam que fizesse mal, ou até para ajudar a parar de fumar. E aí na Inglaterra começa a liberar, e alguns estudos iniciais patrocinados pela indústria dos cigarros eletrônicos, fala-se que conseguiu parar de fumar. Legal. Eu tenho um monte de paciente que parou de fumar cigarro. Só que agora fuma vape. Entendi. O Rodrigo, mais uma Trocou um vez. vício pelo outro. Ele é uma caneta que ele bota um refil lá dentro que tem um produto e isso faz o vapor, é isso? Então, aí você diferenciando do cigarro comum, não tendo o alcatrão, não tendo o monóxido de carbono, né? Você tem uma substância líquida ali, porque ele tem a bobina, né, o sensor para poder queimar essas substâncias que você vai ter lá. Nessa substância você vai ter álcool, água, glicerina, essência, né, aromas, e aí a grande, gigantesca maioria dos casos tem sim nicotina. Tá. Põe um parênteses aqui, que daqui a pouco eu falo dessa questão, mas o meu não tem nicotina. Então, todas essas substâncias, quando começam a pensar, não faz mal, são só aromas, né, são só isso, são aquilo. A gente tem um monte de relato que a gente vê que a nicotina, quando é diluída nesse álcool, que é o propilenoglicol, ao aquecer, ela libera formaldeído, que é extremamente cancerígena. E você tem formaldeído, acetaldeído, níquel, nitrosaminas, óxido de etileno, tem um monte de substância que sabidamente é cancerígena. Tem até, tem sido encontrado também substância até de medicação. Algumas medicações que você naturalmente consome, só que você consome via oral. Você não consome inalando. Fumado. Né? O André Wagner Eu fez estou isso, sem lembra? dificuldade de ver isso, né? Que o meio de usar uma Faz substância toda a muda diferença. totalmente. Quando estourou o EVALI lá nos Estados Unidos, com aquela doença causada pelo próprio cigarro eletrônico, uma doença pulmonar causada pelo cigarro eletrônico, na sua maioria das vezes foi em pacientes que usavam THC, né, tetraidrocannabinol, com acetato de vitamina E, né, para ficar chapado, para dar o barato deles lá com a maconha com o vape. Só que causou essas lesões pulmonares, parecia muito, inclusive, com Covid, dava muito vidro fosco, atingia o tecido intersticial. Nossa, assim, 70% das mortes e dos casos diagnosticados foram em menos de 35 anos, em jovens menores de 35 anos. A gente teve quase 70 mortes, com mais de 3 mil hospitalizações associados a essa doença, que sim, na maioria dos casos, tinha essa parte do acetato de vitamina E. Vitamina E faz mal? Para inalar faz. Né? E aí a questão da nicotina. Não, mas o meu não tem nicotina. Mas eu compro a minha essência sem nicotina. Na Inglaterra, que foi onde teve a primeira vez que liberaram, tal, fizeram vários estudos demonstrando que tinha sim nicotina em vários desses que falavam que não teria nicotina. Uhum. E aqui no Brasil, se você quiser reclamar, se o Joãozinho quiser pegar o dele, fala, não, mas eu vou então ver. Eu comprei um aparelho, um dispositivo para ver se tem nicotina no meu. Tem nicotina, tá bom. Vai reclamar com quem? Anvisa, porque não é liberado no Brasil. Não é liberado? Exato. Até lá você já está viciado, até lá você já está dependente, porque a maneira que a nicotina chega pelo vape, ela vai com muito mais velocidade de força ao cérebro, né? Então vamos lembrar, quando você aspira, você vai receber o oxigênio, vai jogar o gás carbônico, e aí você vai ter a troca gasosa nos alvéolos, né? A maneira que ele chega não tem resistência nenhuma, porque ele vai com muito mais facilidade. Eu já experimentei, né? Mas quem já fumou um desses, quem já usou, percebe que é muito mais leve do que você fumar um cigarro, porque não dói nada. E o jeito que ele vai lembra muitas medicações, muitos dispositivos inalatórios para justamente chegarem mais fácil aos pulmões. Chegando mais fácil nos alvéolos, essa ligação cerebral, né, é muito maior. E lembrando que a dependência nicotínica de um adolescente é a verdadeira porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Né? E aí a gente tem 80% dos casos de tabagismo no geral, esquece o vape, acontece
80% dos casos acontece na fase de juventude, né, de 14 a 24 anos. Então é esse o público que a indústria tabágica, sim. Eles querem falar, tabágica sim, que a indústria tabágica quer atingir. Porque se você for ver a Philip Morris comprando 30% da Juul, que é aquele vape de pendrive, que é o grande líder do mercado de cigarro eletrônico nos Estados Unidos, eles já compraram 30% dessa empresa. Tudo ligado. Philip Morris, que mudou o nome, né? Philip Morris mudou o nome para Ultra Group, né? Para quê? Para poder sair da marca, descolar da marca Marlboro. Então é tudo ligado. Rodrigão, aqui no Brasil, quem produz isso? Isso vem tudo importado? A gente compra da China? Como é que é? Tem alguma empresa que fabrica esses produtos que colocam dentro dos vapes no Brasil ou não? Eu não sei te falar se tem uma empresa brasileira nacional. Não duvido que já tem alguma, né? O brasileiro não costuma perder muito tempo, não. Mas a maioria das vezes a gente fica sabendo por importação. E hoje em dia é fácil. Você vai no Google, você vai na Amazon, você compra em qualquer lugar. E também qualquer tabacaria por aí, né? Uhum. Deveria ter fiscalização. Uma das coisas que nós da sociedade estamos brigando muito é para que tenha fiscalização de não só não liberar a venda, para que comece a fiscalizar e prender, ou pelo menos apreender quem está vendendo isso aí. Né? Porque se não tem a liberação para ser usado, né? Sabe o que me lembra isso um pouco, Lu? É suplemento alimentar. Então, por exemplo, esses protein whey protein, né? É uma bagunça. Diz que muitas amostras, cara, são contaminadas com hormônio. Aí o cara fala assim: eu gosto de tomar esse whey porque eu tô ficando fortão. E mal ele sabe que lá dentro tem remédio, cara. E você tá tomando esse negócio. Porque a regulação, pelo que eu entendi, então não existe regulação de vape no Brasil ainda, Rodrigo. Não existe. E essa foi a grande briga nossa, eu não sou da sociedade, né, mas claro, sou especialista pela sociedade, mas de nós pneumologistas com o próprio Kim Kataguiri que eu falei, né, ele está querendo regular pela questão de ser liberal, né, então de querer fazer dentro da lei. Não, mas pelo contrário, não tem que nem liberar, tem que começar a aprender quem está vendendo isso aí, ou os que estão sendo vendidos, né, então não é liberado pela Anvisa no Brasil. Né, Rodrigo? Talvez a Tá intenção cheio é de até intenção boa. boa. Tanto é que eu gosto dele. Eu tentei entrar em contato, falei, não é por aí, tá errado. Não é uma boa, não é uma boa ação com uma boa intenção dessa que vai ajudar. Pelo contrário, vai atrapalhar muito, né? Porque volto a dizer, e o impacto não só financeiro como social disso é gigantesco. Se a gente for pensar, a nicotina em si, ela causa sim problemas cardiovasculares, mas o tabagista normal, convencional, digamos assim, ele vai ter tantos outros problemas mais sérios e até mais rápido do que um problema cardiovascular, que você vai ver que ele está com DPOC, que ele de repente teve câncer e por aí vai, infecções direto. São vários tabagistas ou ex-tabagistas têm tosse crônica, está direto usando antibiótico, principalmente se não trata direitinho seu DPOC com seu pneumologista, né? Talvez com a facilidade que é menos marginalizado o vape, toda hora fumando isso aí, ou aspirando, ou fazendo como quiser, vaporizando, dê o nome que quiserem, talvez aumente até os riscos cardiovasculares nesses jovens, mais jovens ainda. Se eu estou aqui no meu consultório, eu fumo vape, eu uso vape, eu estou aqui no meu bolso, eu pego, solto, acabou. Próximo paciente, ninguém vai sentir nada de cheiro. Apesar de que existem problemas passivos. Mas ninguém vai sentir nada de cheiro. Agora, se eu quero fumar cigarro, eu tenho que ir lá fora. Então, olha a facilidade que você vai ter. Fumou, né? Você vai fumar várias vezes, você perde até a noção do quanto você está consumindo isso. Né? Ô, Rodrigo, deixa eu deixar meu raciocínio aqui, que eu comentei com o Rodrigo, todo mundo, tá, pessoal? Eu e a Lu, a gente estuda até a página 2, o resto a gente quer aprender com quem está com a gente. Esse negócio de vape, ele nasceu com uma tentativa de reduzir tabagismo, careta? Uma das funções. Sim. Em tese, sim. A gente sabe de alguns dados na China. Tudo pode ser romantizado, na verdade é essa. Tem um documentário legal da Netflix, eu vi logo antes de estourar a pandemia, porque estava na crista da onda dos Estados Unidos acontecendo esse monte de casos de EVALI lá.
jovens com transplante pulmonar. Gente, transplante pulmonar é uma coisa assim complicadíssima. Nunca mais vai ser a mesma pessoa, fora as mortes, né? Mais de 70 mortes. E aí estourou o Covid, não se falou muito mais disso. Mesmo os dados ficaram meio perdidos nesse sentido. Então eu lembro que eu vi na Netflix faz um tempo, mas já sugiro que deem uma olhada também. Mas tem, sim, toda uma romantização de um chinês que tinha um pai que era fumante, e ele queria poder ajudar. Então, volto a dizer, eu não vou nem duvidar das boas intenções disso. O problema é depois, né, Léo? Foi visto que não consegue ajudar para parar de fumar. Foi visto que faz mal, sim. Foi visto que bobear em alguns outros setores faz até mais mal, será? Pode ser até pior do que o cigarro convencional. Então, para lá, tá esperando o quê para proibir de vez? Estados Unidos acabou de proibir a JUUL de consumir, de vender, né? Outra coisa, eles querem pegar, como a Lu tinha falado lá atrás, eles querem pegar os jovens fazendo os mesmos tipos de propaganda que faziam antigamente, com aquelas mulheres bonitas, com aquelas roupas, com aqueles jovens espertos e não sei o que, é igual, só mudou a coleira, sabe? O cachorro é o mesmo, né? E quem está por trás é a indústria do tabaco também, né? Então, e a mídia tem um potencial de convencer os jovens incrível. Porque e a gente tem que pegar a mídia do nosso lado, né? A gente não está falando de narguilé, não sei como fala, a gente está falando das VAPs, né? Mas eu sou professora de graduação e eu dou aula no primeiro período. E eu brinco assim, eu dou aula de anatomia, né? Então, quando chega a aula, né, de respiratório, eu não tenho nenhum pulmão no meu laboratório branquinho. Não tenho rosinha, eu tenho só os pretos. E eu falo, isso, todo mundo pergunta, professora, eu não sabia que o pulmão era assim. Eu falo, gente, a forma que a gente conseguiu a doação desses copos eram pessoas que eram fumantes, né? E aí ele brinca, não, professora, a gente não fuma mais, que realmente são jovens que não fumam mais. E que na hora que a gente tá falando dos anos 90, eu brinco assim, a única vez que eu me senti velha na vida foi um dia que eu não sei que eu brinquei, que eu dei um exemplo na aula que eu falei o boom do milênio, né? Todo mundo achou que ia morrer no ano 2000. E aí todo mundo ficou me olhando assim na mesa, aí eu falei assim, gente, tem 100 alunos me olhando. Quando vocês nasceram? Ninguém tinha nascido antes, todo mundo tinha nascido depois de 2000. E aí eu me senti super velha, eu falei, gente, eu podia ser mãe de vocês, né? Que em 2000 eu tinha 20 anos, e todo mundo ficou assim, vai acabar o mundo, não vai acabar o mundo. E eles riram, tal, mas aí eles falaram assim, eles não viveram a época do cigarro igual eu vivi. Então, eles não fumam. Mas todos eles matavam minha aula, ou demoravam a voltar do intervalo e ficavam lá fora, na porta da universidade, com aquele no meio da galera toda e rodando o negócio. E eu ficava assim, toda aula eu falava, gente, vocês estão na aula no laboratório comigo, olha esse pulmão, esse carinha aí parece bacana, é legal ficar numa roda conversando. Antes a gente brindava copo de cerveja, agora vocês estão passando no narguile. E o quanto que isso tem de nicotina e dentro é muito mais do que um cigarro careta. E eles, não, professor, é só essência, igualzinho você falou, então vai na mesma pegada. E aí eu vejo hoje, porque eu sigo meus alunos, eles me seguem, eu sigo eles, todos eles. É legal postar foto no fim de semana fumando. É legal ficar fazendo aquela fumaça grandona que o narguilé faz. E eu fico muito triste de ver essa campanha do cool voltando, né? Muito legal, né? Vamos ser legal de novo e vamos postar essas fotos, coisas que não se postavam mais. Ô, Lu, Rodrigo... É importantíssimo isso, a gente tem falado muito... desculpa, só para não perder esse fio da meada do narguilé, a gente tem dado muita entrevista para televisão e falado sempre... Aí sim, até puxando sardinha para eles, falou, vocês são muito importantes nisso, a gente precisa que vocês nos ajudem, que a gente fale, porque, repito, tem muita gente que não sabe. Você falou dos seus alunos, cara, a gente já foi... fez algum barulhinho aí. A gente já foi inconsequente. É normal e natural da idade. Né? Então a gente tem que tentar a redução de danos, né? Ser o mínimo inconsequente possível para sobreviver, para ser depois adulto, para ser pai de família, para ser vô, né? Agora, a partir do momento que a gente está dando muita chance para principalmente os jovens terem esses problemas todos que eles podem vir a ter, vamos falar do narguilé. O narguilé, isso são dados do INCA. A gente sabe que uma rodada do narguilé, você falou, eles atrasam um pouquinho para chegar na aula depois do intervalo, né? Uma rodada ali de uma horinha com os amigos, tá? Dividindo. Não vou nem falar da questão de ficar dividindo o bucal, né? Biqueira. Não vou nem falar dessa questão. Mas uma horinha ali é referente a 5 maços de cigarro. É referente a 100 cigarros consumidos. Porque fala, tem água, filtra.
Não, tem combustão, tem o carvão, tá vindo lá, tem mais de 300 substâncias químicas, mais de 30 delas cancerígenas, e todas essas substâncias podem causar todos aqueles problemas no endotélio, que a gente sabe, da parte respiratória e tudo mais. Agora, você pega um jovem que fala, não, eu fumo narguile apenas de sábado. Tá bom. Então, ele fuma 5 maços de cigarro por fim de semana. Então, ele fuma 5 maços de cigarro por semana. É como se fosse um maço por dia. É quase um maço por dia. Olha o tamanho disso. Aí vem, não, mas lá no Oriente Médio isso já é realmente cultural e nunca tiveram nada. A gente, por um acaso, tem... Eu vou falar aqui com os estudiosos. A gente, por acaso, tem dados, estudos realizados no Oriente Médio de DPOC e câncer em paciente que fuma narguile? Comparado com quem fumava e quem não fumava? Exato. Deixam fazer estudos assim? Deixariam fazer algum estudo em cima de um elemento extremamente cultural e arraigado deles para falar mal de algo que eles gostam? Vocês acham que deixaria fazer isso? Tem alguma coisa? Não tem. Sabe o que me incomoda nisso um pouco? Assim, cara, de novo, né? Tá muito difícil a gente não ficar remetendo os 2 últimos anos que a gente passou, né, Rodrigo? Como é que o brasileiro é desconfiado com umas coisas? E na outra, cara, eu fico maluco com essa história. Ele fala, cara, quem garante que essa porra dessa vacina funciona? Tá certíssimo. Eu também não deixaria aplicar em mim ou nos meus filhos, ou na minha esposa, a pessoa que eu mais amo, na minha mãe, no meu cachorro. Eu quero saber o que vai ser colocado no corpo do cara. Portanto, precisamos de estudo de segurança, eficácia, né, acompanhamento de vigilância no futuro e tudo. E o povo encheu o saco, o povo desconfia de tudo, mas o cara não existe, né? Olha o nome de onde vem, amiguinhos, que vocês que reclamaram da Coronavac aí, é de lá. Você não tem a menor noção do que está naquele canudinho que entrou dentro do vape lá. Você não tem a menor noção dos produtos que estão. Pior, Rodrigo, é que você vai ser o cara mais qualificado para falar isso. É a interação dessas duas coisas, quando elas são vaporizadas, ou queimadas, ou fumadas, né? A gente teve uma coisa linda aqui com o André do Cannabis, e ele falou, cara, maconha, quando você fuma, é diferente do THC, do comprimidinho, do óleo dentro da farmácia. Quando você mistura aquele troço todo, joga em alta combustão no pulmão, você não tem a menor noção do que está acontecendo. Né? Então, assim, possíveis benéficos, eles deixam de existir uma vez que entra em combustão, né? Exato, Lu. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente ficou 2 anos falando de segurança e eficácia de um tipo de fármaco que a gente colocou. E que a gente esperou, e que teve gente que morreu, porque os estudos não saíram a tempo, porque tem todo um processo regulatório exatamente para proteger as pessoas. No podcast nós também chamamos o Gustavo da Anvisa para conversar sobre isso e tudo. E o narguilé tá tudo bem, eu posso comprar na casa do vizinho, lá na Índia, não sei o que lá, e eu meto fogo, e tá valendo. Então, assim, eu não sei, o nosso podcast ele é muito voltado, né, Lu, para estimular o pensamento cético das pessoas, o não negacionista, o cético, né, ele questionar. Eu acho super legal quando alguém me questiona. É importante ser questionador. Mas por que não questiona para coisa que dá prazer? Por que não questiona para o vício da nicotina? Por que não questiona para o ambiente social entre os amigos? Fala assim, não, aqui eu não vou questionar, é um cigarro. E aí eles não estão pensando daqui 10 anos a diferença que isso pode dar na vida deles, né? Das consequências de doenças que eles podem ter na vida deles, e que você, como pneumologista, você sabe falar melhor do que ninguém, né? Então, algumas vezes a enfisema não tem como voltar atrás. Você começa a tratar sintoma, mas não tem como falar assim, eu vou te devolver um pulmão novinho, eu vou fazer uma intervenção, te dar um medicamento, seu coração vai ficar novo em folha, né? Seu pulmão não fica novo em folha. E é triste isso. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, assim, eu acho que essa é a primeira mensagem que a gente deve deixar muito forte para, né? Eu acho que a gente tem que atacar o vilão que está mais presente entre nós. Eu acho que o vape é principalmente entre os mais jovens. Eu vim de uma educação, Rodrigo, de uma família que tinha muito pouco nível educacional, mas eu dei sorte. O meu pai era dono de drogaria, vou fazer uma homenagem para meu pai agora, ele já faleceu, e ele falava assim, ó, sem brincadeira, me desculpa, tá, gente, se tiver algum fumante do outro lado, meu pai falava assim, cigarro é coisa de babaca, de otário. Ele tinha ódio do negócio.
E foi muito maluco da cultura que você vive, o meio que você vive, de uma família que não fuma e que ataca o fumante numa época que todo mundo fumava. Os irmãos dele fumavam, meus tios fumavam, meus vizinhos fumavam. Meu pai ia fazer churrasco lá em casa, meu pai era um super brincalhão, o cara colocava um maço de cigarro assim no canto da mesa, meu pai falava, vem cá, Léo, some com isso aqui para mim, joga no lixo. Aí eu jogava no lixo, e o cara ficava procurando um cigarro, meu pai rindo para mim, assim, sabe? Eu tenho essas memórias. Então eu cresci, o meu cérebro educado assim, cara, aquilo ali não é legal, se eu fumar eu sou um bobo e tal, e o palavrão foi piorando, de acordo com eu ficando mais velho. E o negócio, a gente precisa aprender com o passado. Essa história que você está contando, Rodrigo, é muito perigosa. A gente já sabe as interações que o cigarro fumado dá, e na hora que você me fala que o componente A com B forma um formaldeído, que sei lá o que você falou daí, e que você já sabe que essa substância ela tem uma associação grande com câncer, ou seja, você está só mudando a forma de engolir a mesma coisa e as suas chances aumentam. E a consequência não intencional, eu vou tentar ser meio sentimentalista agora. Quando você toma uma decisão que faz mal só para você, você tem que lembrar que às vezes você tem filho, você tem mãe, você tem irmão, você tem namorado. Igual falou, eu não gostaria que a Lu morresse agora. Ela falou, mas é minha vida. Eu falei, não, a sua vida é a minha, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos. Você vai fazer falta, né, caros? Todo mundo é importante aqui dentro. É meio romântico o que eu estou falando, mas eu queria deixar isso claro. Então, assim, o negócio do narguile lá na porta da universidade, uma faculdade de medicina, para deixar claro, onde a gente trabalha, o curso de fisioterapia mais antigo da cidade de São Paulo, onde eu trabalho, entendeu? Nós temos uma faculdade de enfermagem maravilhosa, um curso de odonto super tradicional, vem gente do exterior fazer odontologia lá na Unicid, né? O curso de medicina, e são exatamente esses alunos, cara. Os caras saem do estágio, quer dizer, não posso falar que é um aluno, o cara está estudando arquitetura e ele não sabe nada de saúde. E ele está fazendo isso. Então, a gente precisa, de fato, alertar, no mínimo, falar, cara, mas você não acha que isso pode fazer mal? Né? Porque uma coisa é falar assim, cara, eu sei que faz mal, eu vou usar. Menos mal. O pior é falar, não, isso aqui não faz mal, né? O volume, né? Porque tem gente que acha que, igual o Rodrigo falou no início, né? Tem a percepção que é menos nocivo do que o cigarro careta. Porque até muitas vezes é vendido como sem nicotina, né? E a gente sabe, se não tem legislação, se não tem liberação, não tem fiscalização se o produto que está sendo vendido é exatamente o que está sendo vendido, porque não tem nenhum órgão que liberou isso ainda. Então, quando a gente fala da Anvisa, essas coisas assim, ele nos ajuda a checar se aquilo que está sendo vendido é realmente o que está sendo vendido. Se não está oficializado, você não tem a garantia. Então, assim, reclamar de quem? Isso que você falou muito bem isso. E aí eu fico só pensando assim, acho que o interesse nosso é alertar, né, a moçada de questionar se realmente é seguro. Não simplesmente dar de ombro e falar assim, não é o cigarro, igual você falou, não tem um cheiro, ele não tem um incômodo na hora de fumar, parece ser legal, não faz mal, e sim faz mal, né? A gente está ouvindo o pneumologista falando aí o quanto que faz mal. Não, e essa questão e tudo acaba. Vamos supor que vivêssemos num mundo cor-de-rosa, maravilhoso, no sentido de que todos os seres humanos são maravilhosos, todo mundo quer só o bem, não quer também ficar pensando em lucro, e que realmente inventasse um vape apenas com vapor e sem nada de essência e sem nicotina. Vamos supor que não tem nada de nicotina. Tá, então vamos estudar o que isso vai causar para os pulmões, certo? Tudo, eu gosto demais do jeito que vocês falam, eu não tive a sorte de ter sido aluno de vocês, mas é muito legal essa questão de realmente tentar entender e ler a P do estudo inteiro, né? Essa questão de aprender o que você está fazendo. Então, tem muita coisa que eu estou falando. Muita não, tudo que eu falei até agora é tudo embasado em estudo. Quem quiser me pedir, eu vou mandar na hora que quiser, né? Agora, tem outras coisas que você pressupõe, você pensa porque ainda não temos estudos assim, estudos assados e tal. Agora, vamos pensar. Se de repente você já tem muito estudo demonstrando que em 2 semanas dessa exposição do vape, você já tem todas essas alterações endoteliais, todo esse aumento de marcador inflamatório. Gente, em 2 semanas isso acontece, é óbvio que com o tempo vai ter DPOC. Eu não sei se a pessoa que fuma cigarro e fuma vape, quem vai ter DPOC primeiro? Não sei, mas as duas vão ter, né?
Quem fuma vape, quem fuma cigarro convencional, quem vai ter o câncer primeiro, qual vai ser o primeiro câncer, né? A questão de ter infecções, asma, então nem se fala, obviamente quem tem asma, ter exposição, qualquer um desses faz muito mal, né? Agora, a questão da nicotina é a mais doentia ainda, por conta disso que eu estou falando, é interessante para essa indústria manter esse jovem viciado, dependente. Então, se eu pego um maço de cigarro, eu sou um jovem inconsequente, eu estou na faculdade, estou no segundo ano de faculdade, e eu vou pegar um maço de cigarro, vou fumar na minha baladinha ali, ou na balada não pode, né? No posto de gasolina para beber com os amigos e tal. Vai me dar uma baita dor de cabeça no dia seguinte, mas tudo bem, não necessariamente eu fiquei dependente da nicotina depois dessa noitada besta que eu tive. Eu não sei até que ponto eu teria essa segurança com o vape, porque como eu falei, da maneira que você absorve a nicotina, da maneira que ela vai para os seus neurônios, da maneira que os estudos todos estão mostrando a capacidade de dependência química da nicotina através do vape, talvez um final de semana faça com que você seja dependente da nicotina. É tipo droga ilícita, apesar que no Brasil também é ilícita, né? Mas tipo droga ilícita, mais pesada, né? Que você sabe aquela viagem sem volta. Então eu quero realmente entrar no coração de vocês também que estão assistindo e que nos ajudem nesse sentido. Eu já experimentei, eu nunca fui tabagista, meu pai é pneumologista, como eu falei, né? Então, eu sempre soube dos males que o cigarro faria nesse sentido, mas já experimentei, já fui inconsequente, todo mundo. Agora, eu já fui inconsequente com drogas pesadas? Poxa, você sabe que o risco é muito maior. Então, no caso de um vape, a droga pesada é no sentido de te deixar dependente, te deixar viciado e ser muito mais difícil de sair disso. E aí entra aquela questão que você estava falando muito bem, minha liberdade individual, se eu morrer só eu, não. Também tem a questão do tabagismo passivo, também tem a questão do vape passivo. E tem alguns estudos, alguns até da ATS, da American Thoracic Society, falando do vape de terceira mão. Eu fumei aqui no meu ambiente, eu saí, depois chegou outra pessoa com que estava aqui exposto poder fazer mal para essa outra pessoa. Olha aonde isso chega, olha onde isso vai longe, né? Então, sim, questionem, sim, queiram aprender, queiram estudar, queiram ver o que é real, o que não é, né? Agora, não queiram falar que mal não faz. Não queiram falar que, será que faz mal? Não. Se você fizer uma besteira dessa, saiba a besteira que você está fazendo. Se você pegar um carro, andar na contramão e passar no sinal vermelho, você sabe que a chance de você morrer é muito maior do que se você estivesse fazendo no sentido correto e no sentido de segurança. Né? Vai falar, eu não sabia. Isso é o mais importante. E a gente precisa fazer com que os pais que estão trabalhando, que estão ocupados, que estão pagando as contas, e que falam, é coisa de moleque, é coisa de jovem. Não. Esses pais precisam saber da importância que a gente está dando nesse sentido, que é trazer essas informações. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente o convite de vocês. Tem o que vocês quiserem falar, o que vocês quiserem perguntar, o que quiserem pedir de artigos, o que a gente fizer mais e mais discussões do tipo. Eu tenho dado, eu não sou professor de faculdade, pessoal, mas eu tenho dado muitas aulas para ligas, né, que o pessoal vem pedindo. A gente vai lá, faz uma online, um Zoom e explica para o pessoal, porque é o que vocês disseram bem, né? É importante que as pessoas saibam do buraco que estão se metendo. Né? Não possa ser ignorante no sentido de ignorar o mal que isso tudo pode causar. Legal. Rodrigo, vou traçar um cenário aqui agora. Vamos supor que alguém comece a ouvir esse podcast e vou pensar sempre no pai, né? Eu sempre brinco essas coisas, né? Eu achava que eu amava minha mãe até o dia que meus filhos nasceram. Vamos supor que meu filho, eu saiba que ele foi tabagista, ele largou, fiquei felizão, porque ele trocou por um vape, eu achei que o vape estava tudo bem, e na verdade, agora o meu filho quer parar de usar isso. É foda, né, cara? Porque o cara tá viciado, tem um problema químico ali. O que nós temos que pode ajudar essas pessoas em termos de tratamento, informação, etc? Porque às vezes é muito fácil falar assim, cara, joga o seu vape fora, e o cara não consegue, né? Porque ele tá viciado. O que nós temos hoje de auxílio que vocês, pneumologistas, podem dar, ou outras especialidades podem fazer para ajudar essas pessoas?
É muito importante você falar disso, né? Porque a gente fala para não fazer a besteira de ficar dependente da nicotina e fala todos os males que isso pode causar, mas a gente não fica falando a parte boa, né? Primeiro, quem quer parar de fumar, como ser ajudado. Segundo, Uhum. quem realmente conseguiu parar de fumar, seja o vape, seja o convencional, o que já consegue ter de benefício, né? Então, no sentido de como fazer para parar, inclusive a Philip Morris tinha inventado um tipo de uma canetinha, tipo de um vape, para ajudar a parar de fumar, e já foi proibida a sua venda, porque mostrou que não serve nada nesse sentido, tá? Lá eles estão começando a ficar mais espertos, né? Aqui a gente ainda tá achando que dá para acreditar nisso. A gente sabe quem tá falando, né? Então, assim, o tratamento para ajudar a parar de fumar não está muito diferente do tratamento para ajudar a parar de fumar com cigarro convencional, né? Você pode fazer um tratamento multidisciplinar, muitas vezes a psicologia ajuda bastante, né? Os psicólogos ajudam muito nesse sentido, temos algumas orientações, faço até depois questão de passar aqui para vocês, eu costumo falar que está no meu site, eu não estou cobrando nada por isso, tá ali algumas dicas e orientações para quem quer ajudar a parar de fumar, e muitas vezes, com as orientações e na raça, consegue. Poxa, legal, né? Eu não estou aqui só para receber pagamento da consulta do paciente que passou comigo, não. A gente tem uma importância social enorme no sentido de orientar, né? Então, esse tipo de dica pode ajudar bastante. Agora, se a pessoa precisar de medicação para parar de fumar, qual é o demérito disso? Claro. Qual é o problema disso? Uhum. As pessoas falam muito com emagrecimento, né? Ah, fulano Isso. emagreceu, mas também ele operou. Ah, fulano também está tomando remédio. Remédio. E daí? E daí, palmas para ele. Se foi só fechando a boca, se foi fazendo remédio, fazendo exercício, se foi tomando remédio, se foi fazendo a Importa o cirurgia, resultado. o importante é o resultado, ninguém sabe que ele passou com isso, então não tenham vergonha de pedir ajuda para um profissional na hora de realmente querer parar de fumar. Mas a gente tem algumas fases complicadas, né? Fase pré-contemplativa, contemplativa, de preparo, de ação. Aquele paciente que nem passa pela cabeça dele parar de fumar, não adianta querer ficar dando remédio para essa pessoa, né? Eu costumo falar, se fosse tão milagroso a medicação para ajudar a parar de fumar, eu daria para o familiar da pessoa fumante, falar, ó, esconde na comida dela, que amanhã ela vai acordar e não vai mais estar fumando. Não é assim, né? Infelizmente, existem boas medicações, ajudam bastante, mas aqui, ó, o principal é a pessoa querer parar de fumar, senão não vai adiantar. E tudo é um momento. É a mesma coisa regime. Se você não estiver preparado para fazer um regime, uma dieta alimentar, com exercício, mudando a sua geladeira, tudo que vai ter lá, você não vai emagrecer tomando o remédio mais caro que tiver, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar muito claro para ajudar a parar de fumar. A pessoa tem que querer. Primeiro, como a gente faz? Desovando esse mundo de informação de coisa ruim que o cigarro causa, né? Claro. Tá, não, tá bom, realmente, agora eu tô com medo, então eu quero parar de fumar. Então, vamos tentar seguir essas dicas, orientações e tal. Tô tentando diminuir, mas não consegui, médico, né? E aí a gente tem nicotinas adesivo de nicotina, que eles vão fazer uma liberação lenta para poder ajudar a ir diminuindo a necessidade física, química do organismo, né? Aí entra a questão de hábito. Tirando, né, Rodrigo? Exato, você vai escalonando. E não adianta a pessoa estar fumando o mesmo tanto e com a nicotina, você só está dobrando essa nicotina no seu organismo. Então, a ideia é realmente ou parando, ou até parar de uma vez, no momento que chegar. A gente tem algumas estratégias bem definidas nesse sentido. Tem algumas pastilhas de nicotina também. Essas pessoas geralmente não gostam muito. E medicação complicada, porque a gente tinha liberada 3, né? Que era nortriptilina, que apesar dos estudos, nunca foi muito boa, ninguém usa porque não funciona muito bem para isso. A bupropiona e vareniclina, que é o Champix, o famoso Champix. E o Champix caiu numa questão semelhante à losartana, de lotes contaminados, umas coisas assim, que não se acha desde o início da pandemia, acredita? Então a gente só tem hoje a bupropiona para ajudar esses pacientes. Então, o que eu costumo falar, você tem um cartucho, você vai gastar esse cartucho no momento errado, que o paciente não está preparado para parar de fumar? Então vamos pelo menos focar. A gente tem que ficar pentelhando esses pacientes, dando informação do que realmente acontece, mas a partir do momento que ele está na fase de preparo, na fase de ação, agora a gente tem que agir, agora a gente tem que trabalhar com ele, verificando se é o caso de entrar com uma medicação, se é o caso de entrar com uma terapia, com psicoterapia, com um adesivo, o que seja, né? Para a gente poder ter o máximo de sucesso possível. Eu pego muitos pacientes assim, Léo, falando, então, mas o doutor, eu já usei essa medicação, não deu certo. Aí ele já entra com aquele psicológico emocional abalado, fala, mas eu vou usar esse de novo, não deu certo aquela vez. Não, mas veja bem, daquela vez você não estava preparado, ela pode sim funcionar.
Mas é mais uma coisa para você vencer, mais uma barreira para você vencer. Então, tem sim tratamento para quem não está conseguindo parar de fumar na raça. E não é nenhuma vergonha ter que usar alguma medicação, fazer algum tratamento para isso. Procure ajuda. O pneumologista está preparado, está estudado, está atualizado para ajudar nesse sentido. Né? E se por acaso já tem doença pulmonar, seja doença pulmonar obstrutiva crônica, seja fibrose pulmonar, seja sua asma que está pior, poxa, tem, como eu falei no começo do nosso podcast, tem muita medicação, tem muito tratamento. Vou puxar mais uma vez sardinha para minha especialidade, plagiando aí JK, a pneumologia evoluiu 70 anos em 7. É impressionante como hoje em dia a gente tem muito tratamento para DPOC, nas suas fases mais iniciais, nas fases mais avançadas, para asma, desde a asma mais leve, a asma grave, né, para fibrose pulmonar. Então, tabagismo também tem essa questão e tudo que o tabagismo causou. Então não tem que ficar assim, não, eu tô cansado, mas eu fumava, mas eu parei, mas essa falta de ar é assim mesmo, ou porque eu tô mais velho, ou porque eu tô mais gordo, ou porque eu tô sedentário. Não, procure um pneumologista, vá ver se é realmente só isso. Ou vai ver se você não tem que cuidar do que você já estragou. Agora, se você conseguir cuidar, você tem grandes chances de ter uma qualidade de vida muito melhor, de você diminuir a sua chance de crises, obviamente, de óbito por conta disso, né? Então, procurar, sim, o especialista é importantíssimo no sentido de tanto ajudar a parar de fumar, principalmente quando não está conseguindo, claro, quanto tratar o que o hábito tabágico causou. Show de bola. Luluzinha, tem mais alguma coisa, gata? Não, Léo, eu estou super agradecida, Rodrigo. Assim, que mensagem legal. Eu acho que a gente queria era alertar o pessoal do que é mesmo, das consequências, assim, e falar uma frase que eu falo sempre na sala de aula: moçada, escuta os tios, vai. Só abre o coração para ouvir pela primeira vez, ou a segunda vez, não sei quantas vezes, o risco que isso, e leve em consideração que, igual o Rodrigo explicou, assim, querer parar, você tem que querer, né? Para parar, você tem que querer. Então, um bom começo é saber o quanto que isso pode te prejudicar no futuro. Então, você tendo noção do risco, eu acho que é um bom começo de criar consciência para você querer parar. Então, é isso. Eu queria agradecer, que foi muito legal e bem esclarecedor. Obrigado, Rodrigo. Foi muito bom. Vamos pedir o Rodrigo para... Rodrigo, onde que a gente te acha? Você falou que você tem um site aí que ajuda as pessoas a dar informações sobre redução de tabagismo. Qual que é o site para a gente colocar aqui em tela, e nas redes sociais a gente vai achar você aonde? Vamos lá, meu site é rodrigosantiagopneumo.com.br. Tem muitas coisas ali no site, claro, tem quem quiser marcar consulta, mas tem muita informação, né? Tem falando de asma, DPOC, de bronquite, que é uma confusão direta, o que é DPOC, o que é bronquite, o que é asma, tuberculose, tabagismo, aí tem lá essas orientações, essas dicas também. Tem um linkzinho, um botãozinho para explicar como usa bombinha. Hoje em dia, a gente tem um leque gigantesco de dispositivos inalatórios para tratar asma, para tratar DPOC, e às vezes as pessoas chegam em casa, tá usando errado, fica meio perdido, então tem lá também para ver. Tem o meu canal do YouTube, também escrever Dr. Rodrigo Santiago, pneumo. Tô na luta para tentar aumentando um pouquinho os meus seguidores, e o canal do Instagram, né? Que vocês estão sempre me dando muita força lá, né? DR Rodrigo Santiago, eu tô sempre colocando muita orientação para as pessoas em geral, né? Para a população em geral. Volto a dizer, vocês têm o seu trabalho, vocês recebem pelo seu trabalho, têm os seus cursos, eu também tenho meus pacientes, mas antes disso, a gente tem uma responsabilidade social gigantesca. Né? Nós somos formadores de opinião. Então, vocês ajudam não só o público leigo, como inclusive quem não deveria ser leigo a fazer o certo, fazer o bem, entendeu? Então, é importante demais que a gente saiba da necessidade que a gente tem de passar e transmitir essas informações. Isso tudo é utilidade pública. Então, no meu Instagram também estou sempre colocando, assim como no YouTube, todas essas orientações de tudo, de asma, de DPOC, principalmente, obviamente, do trato respiratório. Você não vai ver nada de ginecológico lá, porque não vai ser minha área. E assim, de repente, eu queria encerrar usando uma frase que daqui a pouco eu vou patentear isso aí, que eu achei que ficou legal. Cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença. Né? Então, eu não quero ficar vendendo doença. DPOC faz isso. A asma mata 5 pessoas por dia no Brasil.
só 12% das pessoas asmáticas estão com controle total. Não quero só ficar falando das tragédias, do desastre. Vamos ensinar como fazer para ficar bem, né? Uma coisa, até puxar aqui rapidinho, os 5 passos para boa imunidade, eu acho que vocês vão concordar nesse sentido, né? Boa imunidade não só contra o Covid, contra qualquer outra doença, qualquer outro problema, infecção. Usar direitinho suas medicações de uso regular. Né, você tem comorbidades, é hipertenso, diabético, asmático, DPOC, use suas medicações que o seu médico passou diariamente direitinho, né? Se alimentar bem. Poxa, você fazer uma boa alimentação, você evita a obesidade, você acaba consumindo, se não todas, as gigantescas maioria de todos os nutrientes e vitaminas que a gente precisa, sem ter que ficar tomando aquele monte de comprimido e coquetel que a gente sabe, tanto que a gente briga contra isso, né? Viram tanto que beber água? Beber água. Gente, é importante. Vocês dois também. É importantíssimo. Você consegue todo o equilíbrio, você protege os seus rins. Beber água é importantíssimo no bom equilíbrio do organismo. Dormir bem. Isso as pessoas estão errando muito, esquecendo muito isso, né? A apneia do sono, por exemplo, é muito ligado à obesidade. Não só quem é obeso tem apneia, mas a grande maioria da população que tem obesidade tem apneia. O Brasil está ganhando peso, o Brasil está ficando obeso, e a apneia do sono é intimamente ligada à hipertensão arterial descontrolada, ataque, arritmia, infarto, derrame. Então, dormir bem. E 5, esse papo descontraído que a gente teve, né? Saúde mental, né? Felicidade, né? Isso tudo ajuda também a gente conseguir manter um equilíbrio no nosso dia a dia. Quantos R$1.000 eu posso cobrar para dar essas dicas? Que remédio que eu estou vendendo aqui? Né? Então, assim, vamos vender saúde, né? Vamos vender saúde da maneira certa. Então, cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença. Exato. Maravilhoso. Luluzinha, onde que eu acho você, meu amor? Não vai dar endereço aqui de casa, não, hein? Vocês me encontram aqui no PBEcast e também lá no Instagram, no Ciolo_Costa. Galera, eu vou fazer uma praga para vocês. Se vocês não seguirem o canal aqui no YouTube, não seguir a gente no Instagram, não seguir a gente no podcast, não seguir o Rodrigo, o dedo de vocês vai cair em 4 semanas. A gente precisa ficar mais forte nas nossas redes aqui fora do Instagram, tá bom? Então sigam. O meu é _Léo _Costa _PBE, e a gente se vê sempre aqui no nosso podcast e no canal do YouTube e lá no leocostapbe.com.br. Queridos, muito obrigado, foi muito legal e a gente se vê no próximo episódio aí, tá bom? Um beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau. Beijo, obrigada, Rodrigo. Valeu.